Comecei a gravar agora. Vamos lá, então. Então, todo mundo, por favor, página 124, que é onde a gente parou ontem, né? E nós falávamos ontem sobre a questão, então, da regionalização, né? Os critérios de regionalização. Eu não sei se vocês olharam ontem a plataforma, mas eu coloquei lá na plataforma um material de apoio, né? Que, primeiramente, já é uma ideia para quem não sabe fazer mapa mental, vocês começarem a aprender também a fazer um mapa mental, que isso ajuda bastante com o estudo. Então, a primeira coisa que eu coloquei lá foi sobre o espaço geográfico, né? Porque não adianta eu ficar, né? Apesar que a gente já estudou isso, mas não adianta ficar falando espaço geográfico, e vocês não assimilarem o que é o espaço geográfico, tá? Então, o que é esse espaço geográfico, né? Ele é o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas, né? Então, estando em constante construção. Então, tem vários critérios, né, que a gente pode dizer. A gente pode dizer que ele é um produto das relações humanas, né? Para muitos geógrafos humanistas, o espaço geográfico, ele se refere a um espaço de subjetividade, né? E o que é essa subjetividade, né? É um meio de vivência na qual as pessoas elas imprimem sua identidade e transformam segundo as ações, tá? Então, essa seria uma das definições de espaço geográfico. Então, quando eu falo lá da ação do espaço geográfico, é exatamente onde a gente vive, tá? Bom, em se tratando do assunto em si que a gente estava falando, né, sobre a regionalização, então, as regiões, elas podem ser estabelecidas, né, com alguns critérios, né, que pode ser critério natural, né, que se trata aí da divisão que resulta a história natural do nosso planeta, que faz referência à geologia da Terra, que aborda diferenças de vegetação, a diferença de clima, de relevo, de hidrografia, fauna, tá? Então, toda a parte natural, eu posso regionalizar um espaço, eu posso dividir esse espaço, levando em consideração a forma natural, né? Então, eu posso dividir a Inglaterra de formas diferentes, por quê? Porque ela abrange espaços naturais diferentes, tá? Sociocultural, que é uma divisão do espaço mundial, baseada em elementos políticos e econômicos. Então, a gente tem em vista aí que o homem é o agente principal que ocupa e transforma esse meio ambiente, tá? Então, se eu perguntar na prova como é que eu posso dividir o espaço, ele pode ser dividido, né, naturalmente, socioculturalmente, politicamente, tá? E o que é o regionalizar? Estou só pegando esses pontos, gente, para não ficar nenhuma dúvida, tá? O regionalizar é dividir o espaço, né? Estou sempre falando para vocês, é a divisão. Eu divido em município, em estado, em país, em continente, ou todo mundo em regiões, né? São partes de um todo, possuem traços comuns. Para que eu regionalizo? Para estudar melhor. Então, a função da regionalização é estudar melhor, é compreender esse espaço para possivelmente administrar e planejar, né? Porque lembra que eu falei para vocês que as cidades elas têm um planejamento. Então, se a cidade ela não funciona, é porque ela foi mal planejada. Se eu tenho população carente na cidade, vivendo no meio do lixo, vivendo no meio de esgoto, mau planejamento. Claro que tem aí a função do homem ajudar a poluir o meio ambiente, tá? Mas é um planejamento. Eu preciso, a cidade ela tem que ter um planejamento. Como que se regionaliza o mundo? Por diversos critérios, né? Por continente, por paisagens naturais, por países ricos e pobres, por grandes culturas. Então, o regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também do nosso objetivo. Então, toda regionalização, ela tem um objetivo.
Então, a exemplo disso, a gente tem a divisão do globo, de acordo com as regiões, né, com as religiões praticadas. No caso do Brasil, o Brasil ele é um país que possui a maioria católica e a minoria de outras religiões. Mas pela generalização, essa maioria não é representada. Então, de uma forma geral, o regionalizar, ele significa individualizar parte do espaço geográfico de acordo com determinados critérios, tá? Que podem ser físicas, sociais, culturais, econômicas, políticas. Há, portanto, diversas possibilidades de regionalização, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Tudo isso que eu acabei de falar tá lá na plataforma, tá? Na forma de explicação para vocês, para que vocês compreendam perfeitamente o acontecimento, tá? Bom, município. Então, o que é o município? O município, né, ele é uma questão bem dividida dentro das cidades, né? Então, a grande extensão territorial, né, lá na época do Império Romano, seguia um método de divisão regional que é municípia, que é exatamente dizer município hoje na língua da gente, tá? Então, as zonas municipais, elas serviam lá na época do Império Romano para manter a dominação das áreas e dos povos conquistados, tá? Nos municípios se estabelecia um governo, órgãos de justiça, tá? E a divisão do território em municípios da época romana influenciou toda a Europa, especialmente em Portugal, e o município recebeu o nome de concilium, ou seja, conselho, tá? Então, Portugal, aqui em São Paulo, para a gente é município, mas lá em Portugal não é mais, assim, é município, significa município, mas recebeu um outro nome, conselho, tá? Então, se vocês pegarem um mapa de Portugal, tá? Vocês vão verificar lá no mapa de Portugal que é conselho de não sei o quê. É a mesma coisa que município, tá, gente? Então, foi dessa forma que ocorreu a divisão, e essa divisão ela veio para o Brasil também, no Brasil Colônia. Só que não manteve o nome conselho, manteve-se o nome de município. Dúvidas até aí, gente? Digam-me. Sétimo ano. Não, Acorda, meu povo. não, professor. Não, professora. Eu nenhuma Gente, dúvida, o não. povo tá dormindo hoje. Guilherme, acorda, cameraman. Olha, ele nem responde, gente. Ele nem me responde. Guilherme ainda tá dormindo. Tô nada, pro. Tá suas oreba. Vamos lá, gente. Página 127. Só vai Eu falar. troquei a câmera pra senhora me ver, a senhora não me viu. Página 127, a gente vai falar um pouquinho das origens dos estudos da geografia regional. Então, o termo região, ele é um termo antigo, tá? Não é nada que se consolidou agora, tá? Ele é um termo já antigo. Segundo uma geógrafa da USP, a Sandra Lencioni, que é especialista no estudo sobre regiões e regionalização, né? E ela, além disso, ela também é historiadora, né? Tem junto com o geógrafo grego Hecatos e Mileto, né? Que data de 550 a 475 a.C., foi o primeiro a estabelecer uma regionalização da Terra. Então, a Sandra nos diz que o Hecateu, né? O Hecato de Mileto, ele foi o primeiro a estabelecer uma regionalização da Terra. Então, tem aí uma regionalização, né, da Terra, um formato até meio estranho, né, que mostra lá a África, a Europa e a Ásia, né? Bom, ainda segundo a professora Sandra, o Al-Drizi, que é um cartógrafo árabe,
do século XII, ele dividiu o mundo em 70 regiões, tá? E muito tempo depois, já no século XVII, consolidou-se uma geografia regional. Mas aí ela pergunta, né? E eu pergunto para vocês, quais foram os critérios utilizados para a definição dessas regiões? Alguém tem ideia de quais foram esses critérios? Alguém tem uma ideia? Eles começaram a dividir do menor para o maior. Então, vamos lá. Vamos ver, então, como é que foi isso daí. Então, lá em 1850, né, a geografia regional, ela realmente ganhou força, porque até antes de 1850, não se tinha muita ênfase para essa situação. Então, ela ganhou força em 1850. Foram apresentados vários estudos das regiões, que eram chamados de monografias regionais, e essas monografias regionais, elas discutiam, né, aí as características físico-naturais de alguma região. E, juntamente, como os elementos humanos se consolidavam nessas regiões. Então, hoje, a geografia ela tende a discutir exatamente esse aspecto, mas ficou estabelecido tradicionalmente no ensino escolar, tá? Então, a visão de que no estudo da geografia regional se considera aquilo que foi proposto pelas monografias regionais, os aspectos humanos, os recursos naturais, os relevos, o clima, ou seja, os aspectos físicos naturais. Então, quando o Hecato de Mileto ele dividiu esse mapa, ele levou em consideração os aspectos físicos naturais das regiões e os elementos humanos nela consolidados, tá? Dúvidas até aí, gente? Pessoas, hello? Não. Ok. Página 129, nós vamos falar sobre os diferentes Brasis, né? Então, todas as diferenças que a gente tem aí no Brasil. Então, como a gente já sabe, o Brasil, ele tem uma extensão territorial grande, né? E ele é um ótimo país para estudar como acontece esse processo de regionalização, né? Porque ele muda com o tempo e com a nossa ajuda ao longo da história, houve diversas mudanças, né? E a gente vai entender a especificidade de cada lugar e de cada região, né? Então, ó, eu tenho lá na página 129, Rio de Janeiro, no estado do Rio. Eu tenho Ouro Preto, em Minas Gerais, Brasis, exatamente. Eu tenho São Paulo, Avenida Paulista, se eu não me engano. Recife, no estado do Pernambuco. Manaus, no estado de Amazonas. E Curitiba, no estado do Paraná. Olhem essas imagens. Todas são iguais? Respondam aí para mim. Sétimo. Que imagem, professor? Ah, tá, eu tô na 128, meu Deus, tô mangando. Fala de novo. 129. Guilherme, acorda. Eu tô mangando, professor. Não é sono, não, eu tô mangando. Tá mungando. São diferentes, professor. Eu tenho uma que é uma cidade perto do campo, tem uma que é uma cidade perto do mar, duas cidades perto do mar, tem uma cidade que, tipo, é mais, como é o nome? Não tão Urbanizada, né? Então, organizada, essa daqui de Minas Gerais é mais pequenininha, perto dos morros. São Paulo sim. é mais extenso, grandão. E Amazonas é Amazonas. Então, isso tudo, gente, se a gente olha essas imagens das cidades do Brasil, você já consegue notar que a gente tem uma diferença, que tem características diferentes, que há uma diversidade, né, de paisagens dentro disso, tá? Então,
A regionalização, ela vai levar em consideração todos esses aspectos que o Guilherme acabou de falar para mim, tá? Então, isso, uma tem água, outra não. Então, tudo isso, então, a quantidade de rios, os mares que banham essa cidade, né? Tudo isso vai ser levado em consideração para fazer a regionalização, tá? Bom, no Brasil, né, a história da regionalização, né, a gente pode considerar que houve uma implementação das capitanias hereditárias, que foi a primeira regionalização oficial do território brasileiro, né? Então, se eu perguntar na prova, qual foi a primeira regionalização do território brasileiro? Ela foi estabelecida através das capitanias hereditárias, tá? Bom, então as capitanias hereditárias, elas serviam para diversos fins, como a produção econômica, como a administração e a proteção do território, porque aqui haviam descoberto um território novo, rico, com grande abundância de vegetais, né? Com índias lindas, que a gente já estudou lá no comecinho do nosso livro, né? Tudo aquilo maravilhado, eles tinham que proteger esse território. Então, as capitanias hereditárias, elas serviram também para a proteção do território, tá? Se vocês olharem os mapas, o mapa da capitania hereditária, vocês vão observar que lá no território tinha uma divisão de faixas de terra, que ela se estendia pelo Oceano Atlântico até a linha demarcada pelo Tratado de Tordesilhas em 1534. Dá uma olhadinha no mapa. Conseguem verificar que há uma divisão nisso até o Tratado de Tordesilhas? E o que foi esse Tratado de Tordesilhas, né? Então, o Tratado de Tordesilhas, ele foi criado em 7 de junho de 1494. Ele era um tratado que celebrava entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela para dividir as terras, né? Ou seja, as novas terras que haviam sido descobertas ou por descobrir, ambas as coroas foram da Europa, né? Então, o Tratado de Tordesilhas era exatamente isso, né? Estavam celebrando as nossas terras, né? A descoberta das nossas terras. Então, a extinção das capitanias hereditárias, né? O Brasil ele foi dividido, então, em províncias, depois da extinção das capitanias hereditárias, tá? Ele dividiu-se em províncias, conforme vocês podem verificar aí no mapa de 1789. Então, a gente nota que o Brasil, nessa época, ele ainda não tinha uma configuração territorial igual a gente vê hoje, né? Ou seja, ele foi adquirindo mais porções de território ao longo do tempo, né? Como parte do estado de Roraima, do Amazonas, do Mato Grosso, Santa Catarina, e além do estado atual, o Acre. Então, olha lá, no Tratado de Tordesilhas, na imagem à esquerda, a gente vê lá terras pertencentes a Portugal. Então, o que era de Portugal? O Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, a Bahia, que era conhecida como Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, que é aqui no nosso litoral, Santo Amaro, Santana. Então, gente, tudo isso pertencia a Portugal. E o restante, em laranja, pertencia à Espanha, tá? E aí, depois, quando começou o Brasil, na época do Império, a gente tinha lá só o quê? Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso e o Grão-Pará. E hoje, gente, olhando um mapa do Brasil, a gente sabe que foram agregadas mais regiões, né, dentro dessa situação.
atuação. Então, a regionalização, ela teve um dedinho aí de um órgão muito importante, que foi o IBGE, gente, né? Então, senhor IBGE aparece aí novamente, né? Com a sua regionalização. Então, olha a importância do IBGE. Não só da a coletagem de dados, tá? Ele influenciou na regionalização também. Então, em 1934, então, houve aí um marco na história da regionalização brasileira com a criação do IBGE. Então, o IBGE ele foi criado em 1934. Quem é o IBGE, gente? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele foi criado com a finalidade de elaborar estatísticas e mapeamentos diversos sobre o território brasileiro, tá? Bom, ele seguiu uma trajetória de divisão do território brasileiro, né? E o geógrafo Fábio Macedo, ele na década de 40, né? Ele, nos seus estudos, ele percebeu que lá na década de 40, a primeira regionalização do Brasil oficializada pelo IBGE foi a do geógrafo Delgado de Carvalho, que ocorreu em 1913, tá? Então, primeiro geógrafo que regionalizou o Brasil depois do nascimento do IBGE foi o senhor Delgado de Carvalho. Então, ó, olha como lá na página 131, olha como ficou o mapa depois que o Delgado de Carvalho, ele instalou-se aí a sua nova regionalização. Então, ó, o Acre já começa aparecendo aqui, ó. O Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará, Alagoas, tá? E aí, além de tudo, ele dividiu em setentrional, nordeste oriental, central oriental e meridional, tá? Essa foi aí a divisão do Delgado de Carvalho, né? Que iniciou-se aí a partir do século XX, tá? E isso foi introduzido nas escolas. E ele foi um grande pesquisador do IBGE, tá, gente? Entre as obras dele, destacam-se a Geografia Regional, Le Brésil Méridional, Études économiques sur les États du Sud, que é em francês, né? Foi em 1910, essa obra dele. Depois ele teve um livro chamado Geografia Física, que é Meteorologie do Brasil, 1917, e Psicografia do Brasil, 1926, que é a metodologia de ensino da geografia, tá? Ou seja, a metodologia do ensino geográfico numa introdução de estudo da geografia moderna, tá? E lá em 1940, para a gente finalizar a aula, em 1940 e 1945, surgiram as propostas de regionalização ilustradas no mapa a seguir. Então, hoje, a regionalização de 1940, né, segue aí bem parecida com a regionalização de hoje, né, com base na quase, né, com o que a gente tem hoje, que foi Norte, Nordeste, Leste, Centro e Sul, tá? Tá bem parecido aí com a regionalização atual, tá? O que muda? Que em 45 ela passou a ser Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. E a partir de 1950, tudo isso, gente, o IBGE foi fazendo várias propostas de regionalização. E a partir de 1950, passou a ser Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul, tá? Então, vocês vão verificando aqui nas páginas do livro que
houveram diversas regionalizações. A regionalização de 1960 já trazia como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. As de 1970, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul, tá? Então, foram diversas regionalizações, tá? Por um exemplo, alguns estados, né, alguns territórios, na verdade, como Rondônia, se tornou estado em 1982, tá? Então, ao longo do tempo, foram várias regionalizações. Bom, aguardem um pouquinho da sala para eu verificar os alunos que estão presentes, por favor. Alguma dúvida em questão disso, gente? Ok, gente, já está aqui anotadinho. Então, boa aula para vocês, a próxima aula que vocês tiverem. Estudem, pessoas, tá? Não esqueçam de estudar, que é muito importante vocês darem uma lidinha aí. Grande beijo para vocês e até a próxima. Bye, bye. Professora, antes que você desligue, ela desligou. Que eu vou falar na hora que ela Chorasse? Meu Deus, chorasse muito. Ai, dó. Ô, professora, Ela voltou. professora, Fala, meu querido. Fala. olha, professores, as senhoras dissers que era para nós fazer os 3 mapas, sim. Aí, nós podemos fazer sobre qualquer, sim, não sobre qualquer coisa, sobre qualquer coisa sobre esses mapas mentais, tipo eletricidade, água, luz, Né? Dentro do proposto da atividade lá, vamos lá, esclarecer isso aí rapidinho, que eu tenho uma aula agora. Então me fala o que pode fazer que eu marco aqui. Então, dentro daquele proposto, Guilherme, que eu coloquei lá no trabalho de vocês, que é exatamente dentro daquele capítulo do livro, da página 105 até a 122. Todos os assuntos que estiverem dentro da página 105 até a página 122 é o que vocês podem desenvolver. Tá? Ok. Tudo bem até aí? Tudo bem até aqui. Se eu tiver alguma dúvida, semana que vem eu te pergunto de novo. Ok, então. Então, nos vemos depois. Agora eu fui mesmo. Tchau, tchau. Ok, tchau. Agora tchau. Ai, ai. Faz tchau. Eu vou dar tchau também. Falhou. Fala, Bibas, falou. ô Dias, Que? perdeu sua conta, mano. Não sei. Seu áudio tá baixo. Peraí que eu vou aumentar aqui. Vai ser rapidão também. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Peraí que eu Mano, vou irritar o Davi. Que? na moral, o Caio sempre fica. Eu acho que ele larga o celular, mano. Ele larga o celular e sai andando. Ô, tu sabe o que era pra fazer de matemática? Não, A Bia só falou que era pra terminar umas páginas, mas eu não sei se tinha mais coisa. deixa eu ver. Eu só fiz até a 132. Que ele pediu lá pra responder uma pergunta e fazer as coisas no caderno. Os ônibus vai derrapar. Ah, não. Todo mundo vai morrer. Pra gente entrar aqui na calda do Davi, perreta. Todo mundo vai. Fala, Davi. Davi, compartilha a tela, quero ver tu jogando. Não, a aula acabou de acabar, vai começar outra daqui a pouco, vai lá, quero ver tua partida. Ô, mano, eu tô fazendo minha prova. Você tá fazendo tua prova, por que você tá numa calma, você tá jogando Fortnite?
Nossa. Ah, mentira que ela colocou pra... Ah, não. Eu tava numa parte da arena, velho. Eu quero pá. Aí chega lá. A minha amiga lá chega lá falando lá. É, a prova. Ah, não, o que aconteceu? Eu mandei essa as provas de redação tá mas várias coisas pode fazer em paz. Agora você bloqueia de volta. Ah, não. Mas você bloqueou de volta ou deixou? Imagina, ela vai... Nossa, velho, vai dar muita merda. A prova era sobre A prova era sobre o mesmo. Ah, não. A próxima hoje agora é matemática. Peraí. Cala a boca, Davi, cala a boca. Que eu... Fala. A próxima hora é matemática agora, né? É, a aula de matemática é agora, depois tem a português, infelizmente, depois tem... Eu esqueci, mas... E depois... Não, tem história e depois tem matemática de novo. Hoje tem página nova, finalmente. Ele tá em qual Discord? A gente tá no server. Vai rápido aí que eu vou sair daqui. Quando tu entrar, tu... Discord do terceiro que é abrir. Quê? Abre o Discord pelo Google. Tá. Eu vou sair aqui então, já que você tá entrando. Ah.